Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, seu professor de História. E nós estamos aqui para mais uma aula, agora o finalzinho da Idade Média. Melhor dizendo, o começo aí, uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra que a gente viu nas outras aulas, que eu vou deixar aqui o card para vocês, sobre feudalismo, sobre como foi a Idade Média, sobre a alta e a baixa Idade Média, cruzadas, tudo isso você vê aqui, é importante para você entender isso daqui. Por que é importante? Nós vamos ver já, tá bom? Então vamos lá. Renascimento cultural aqui, científico, e reformas também religiosas, que é a reforma protestante, a mais conhecida delas, tá? A base dessa reforma vai ser a cultura greco-romana, tá? Agora, por isso eu falei, é importante entender o que estava acontecendo. Lembra quando eu falei para vocês que as cidades estavam crescendo? Lembra que eu falei que o comércio estava voltando, o Oriente, esse trânsito estava voltando? Perceba você que aonde tem mais gente, mais pluralidade de ideias, gente de todos os lugares, sempre existe uma pluralidade cultural, né? Em São Paulo você vai encontrar gente de diversos sotaques. Em uma cidade menor, você vai encontrar geralmente aquelas mesmas pessoas que geralmente pensam igual, né? Essas pessoas pensam iguais. Então, este renascimento científico e artístico, né, ele está muito atrelado a esse renascimento das cidades, do comércio. Aonde tinha mais gente, logo as ideias foram nascendo. O comércio também, a abertura do comércio com o Oriente, influencia muito aqui, porque as cidades ricas, lá Gênova e Veneza, elas começam também a favorecer, a fornecer, a financiar, por exemplo, alguns artistas que a gente vai ver aqui. Então, sem o dinheiro, né, pessoal? Sem dinheiro não vai. Então aqui, tá bom? Então, partindo logo para o Renascimento aqui. A base é a cultura greco-romana. Os renascentistas, eles vão se dizer anões nos ombros de gigantes, tá? Quem são os gigantes? A cultura da antiguidade clássica, cultura greco-romana, tá? Então eles são anões em cima de gigantes. Os gigantes são os gregos romanos, eles são anões. Eles têm uma base gigantesca, que é a base greco-romana. E a partir dessa base eles olham com a mesma altura, o gigante está aqui e o anão está aqui. Não, eles enxergam além da cultura greco-romana. Mas professor, por que a cultura greco-romana? Vamos lá. Na Idade Média, os renascentistas, eles identificaram, eles nomearam a Idade Média como Idade das Trevas, como se ali fosse a Idade da Morte. Por isso o termo Renascimento, porque aquela antiguidade greco-romana, as ideias gregas e romanas da antiguidade, morreram então na Idade Média, né? Ficou num tempo, segundo os renascentistas, tá? Num tempo de trevas, e então agora ia renascer. O anão ia subir nos ombros do gigante, ia sair dessa fase de onde nada acontecia, onde era trevas e ninguém pensava. Agora, é verdade isso? Não é verdade, pessoal. Né? Tanto que as universidades, o modelo de ensino, tudo, aconteceu lá, muita coisa aconteceu, mas eles queriam aqui, neste ponto, desassociar o pensamento deles. Aquilo aconteceu lá, acabou, nessa morte aqui, agora a gente vem com algo novo. E a gente vem com uma base sólida, a greco-romana. Mas nós estamos um pouquinho acima, nós vamos além disso. Então, o anão no ombro de gigante, guarde bem isso, é legal para você guardar, tá? Ele vai pensar além dos gregos romanos e vai se desassociar completamente da idade das trevas, da idade da morte, do período da morte, né? Então vamos lá. As bases são as greco-romanas, e o que vai pregar esse renascimento? Este renascimento vai pregar o antropocentrismo contra o teocentrismo, Idade Média, que significa o quê? Vamos separar aqui para a gente entender. Teo, Deus. Centrismo, no centro. É Deus, mas quem mandava era a Igreja Católica, tá? Hoje a gente tem uma ideia de Deus assim de várias religiões, mas naquele período
gente pode entender isso aqui como Igreja Católica. Na Idade Média era isso aqui, pessoal. Teocentrismo. A religião ditava todas as normas. Tá? Era o centro das informações. Tudo acontecia porque Deus tá chovendo, Deus quis. Que morreu porque Deus quis. Entendem isso? Era assim que funcionava. Você nasceu pobre, lembra da aula lá que você não podia? Você é servo, você não é nobre. Por quê? Porque Deus quis. E era assim, tá? Dentro disso, o antropocentrismo é a palavra aqui ó, antropo, homem, ser humano. O ser humano, então, passa a ser o centro de tudo. O centro das causas. Quando a gente olha o motivo de tudo, a gente olha o ser humano, a pessoa, e não mais fica esperando uma religião ditar as regras sobre tudo. Uma resposta simples para tudo. O humanismo também, que é uma filosofia que coloca então o ser humano no centro, como o próprio nome diz. O humanismo, antropocentrismo, eles estão juntos nessa, tá bom? Racionalismo, percebam que não é difícil entender. O antropocentrismo faz o quê? Coloca o homem no centro de tudo, ao contrário da religião anteriormente. E o racionalismo, o próprio nome já diz, galera. Racionalizar. O mundo não pode mais ser explicado como a Igreja Católica explicava. Você é pobre porque você é pobre. Acabou. Mas eu nasci que eu não sei... você é feio? Feio. Por que você é feio? Porque Deus quis. Você é gordo? Por quê? Porque Deus quis. Sou pobre? Porque Deus quis. Isso, teocentrismo. Ele explica tudo assim. Deus quis, acabou, cala-te. Certo? Aqui no racionalismo, não vale mais essa resposta. Por isso eles querem pular lá a fase das trevas. O racionalismo vai te explicar diferente. Sou feio. É porque seu pai e sua mãe é feio. Né? Sou rico. Porque nasci rico, trabalhei muito, guardei dinheiro. Né? Sou gordo anteriormente, porque Deus quis. Agora porque compra cacete. Então é assim. Tá? Assim, agora você vai entendendo racionalmente que existe uma razão, né, para as coisas estarem como estão. Não uma resposta simples vai resolver o problema. Tá bom? Universalismo. Tá? Bom, percebam só, você está estudando aí de repente para entrar numa universidade. Não é difícil guardar isso aqui, pessoal. Guarda bem. Universalismo. Estão todos ligados. O homem no centro, respostas precisam ser racionais, não é mais religiosas. Então é contra o teocentrismo. Universalismo é uma ideia de que você, no ensino, por exemplo, na sua escola, precisa aprender mais de uma disciplina. A sua vida não estará completa. O ser humano, o homem ali no centro, ele não será completo de informação se ele ir lá e aprender só educação física. É bom? É, mas não resolve. Se ele for lá e aprender só matemática, é bom, mas não resolve. Então, há uma universalidade de informação. O ensino é universal. Diversas áreas agora do conhecimento vão crescendo. Qual é o intuito? Explicar o mundo de forma racional. Perceba, está tudo ligado, não tem erro, tudo ligado. Esse universalismo explica o mundo de forma racional, porque o homem está no centro agora e não mais a religião, o teocentrismo. Tá bom? Aqui a gente vai ter diversos representantes em diversas áreas. Nas áreas da arte, você já ouviu aqui as Tartaruga Ninja, né? Miguel Ângelo, Donatello, Rafael e Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, inclusive, é uma personificação, é um exemplo claro do universalismo, amplia as áreas de conhecimento. Ele era pintor, ele escultor, ele fazia projetos de aviões, né? Era um cara fenomenal. Esses artistas, inclusive, pintaram aqui a Capela Sistina no Vaticano e tal, são caras fenomenais. Literatura. Na literatura, nós estamos passando aí para um renascimento maior, né, com esses nomes aqui, né? Dante, Cervantes, do Dom Quixote, Dante aqui, o Inferno de Dante, da onde vem muito a ideia lá do inferno embaixo, e um monte de coisa, tá? Camões com os Lusíadas e Shakespeare, e aí tem uma porrada, Romeu e Julieta, Relia e tudo mais, Macbeth, né? Aqui também, olha só, tudo isso que a gente até hoje vê falar, tá aqui, ó, no Renascimento, influencia, a história ela continua e todos esses caras ainda estão aí,
né? Até desenho viraram, é a Santa Tartaruga. Ciências, nós temos o Copérnico, Galileu, Francis Bacon e Newton, aquelas 3 leis de Newton, né? Toda ração tem uma... Toda ração não, né, cachorro? Toda ação tem uma reação, né? Aqui o Francis Bacon, ele vem com a filosofia dele dizendo então que ele não aceita mais aquela assim resposta porque sim. Você precisa sistematizar, explicar ela, por que é assim, tá? Isso até hoje é muito famoso. Se a gente, pessoal, brinca aqui, o Francis Bacon, que é o Chico Toicinho, né? O nosso Chico, querido Chico Toicinho. Percebam que a filosofia dele também tem tudo a ver com o Renascimento. Não dá mais para ficarmos escravos do porque sim, tá bom? Porque sim não é resposta. Lembre, se você for uma criança ali mais antiguinha, já sabe disso, né? Bom, tudo isso vai fazer com que a mente do ser humano vá mudando, né? Agora, a igreja já perdeu o direito de falar o que ela quiser aqui. Não muito, né, pessoal? Mas foi uma queda de poder assim interessante, né? Foi uma quebra ali de um paradigma forte. Agora aqui nós vamos encontrar as reformas religiosas. O renascimento de pluralidade de religião aqui. A mais famosa delas é a Reforma Protestante, né? Que tem um renascimento religioso, está escrito aqui, mas a Reforma Protestante vai ser a mais famosa delas, né? As causas foram as vendas de indulgências, venda de relíquias e corrupção do clero. O que é venda de indulgências, galera? Venda de perdão. O que acontece? Vamos começar do começo. A Igreja Católica estava construindo aquela pequena igrejinha, aquela igrejinha de bairro, que eles têm lá no lugar que a gente chama Roma, a Igreja de São Pedro em Roma. Uma igrejinha, né? Estava construindo o Vaticano. Para isso, eles precisavam de quê? Oferta, tá bom? Mas não dá para ter sempre oferta. Então o que a igreja resolveu fazer? Falou assim, ó, seguinte, vamos fazer assim. Pecou, tá bom. Todo mundo peca, né? Então faz o seguinte, você errou, paga um negocinho aí, que seu pecado tá, né? Eu te dou até um certificado, aqui tem um papel, e é sério isso, hein? Do certificado, seu pecado tá pago, tá perdoado, beleza? E assim, e isso aqui, gente, virou a farra do boi. O cara já comprava pro pecado que ele ia fazer. O outro já garantia que o céu, eu quero o céu. Já comprava terreno no céu. Ainda bem que hoje não tem isso, né? Aqui, e as vendas de relíquias. Isso aqui, pessoal, tem muito a ver com as cruzadas, né? O que aconteceu nas cruzadas? O caboclo foi lá pra cruzada, chegou lá em Jerusalém, entrou em Jerusalém. Ele procurou onde é os lugares lá da Bíblia e tal, não sei o que, tem um pedaço de madeira ali, falou, já sei, vou vender isso aqui para a igreja. Aí pegava um pedaço de madeira, chegava lá na Europa e falava assim, esse pedaço de madeira aqui é a cruz de Cristo. Né? Aí eu, beleza, beleza, e pegava isso aí. Diz que tem tanto pedaço de cruz de Cristo, dá a volta no mundo. Né? Aí, ó a malandragem. Então tá, aqui, essas vendas de relíquias, sagradinho, você é pecador? Cansou de comprar, de pagar indulgências? Toma esse pedacinho de madeira, é um pedacinho da cruz de Cristo. Leva com você. Mas aonde você vai? Segura ele aqui. Ô louco! E pagava. Então o cara pagava para o perdão dos pecados. Então ele comprava uma relíquia, um pedaço de osso de não sei quem, pena do anjo Gabriel, palha da manjedoura. E o cara é desse jeito. E isso, pessoal, também... Percebam que isso já é um problema de caráter, é um desvio, um erro muito grande. E dentro disso existia a corrupção do clero, né? Porque estavam fazendo qualquer coisa para conseguir o dinheiro, um problemão, né? Aí surge então o Lutero, né? Um frei, Lutero, em 31/10/1517, ele vai até a Catedral de Wittenberg e prega na porta 95 teses, né, contra a Igreja Católica. O que ele queria, pessoal, era reformar a Igreja Católica. Ele queria acabar com essa palhaçada que estava rolando aqui. Mas aí você acha que a igreja fez? Pois é, perseguiu ele e tentou matar, né, algumas vezes. Lutero percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele leu um dia, conta a história, a frase, o justo viverá pela fé. Ele falou, peraí, pô. Se o meu perdão é pela fé, se Deus me perdoa pela vida, tudo que eu tenho de Deus é gratuito, por que
pagando isso aqui? Por que eu compro isso aqui? Por que esses caras estão querendo tanto dinheiro? E aí ele reclamou. Entre as coisas que ele queria era a salvação pela fé, né? O livre acesso à Bíblia, que era um negócio restrito. Se você é mais antigo já ouviu falar, tinha período que as missas eram rezadas em latim. As pessoas mal liam português. E aí vão numa igreja só latim. Então Lutero queria que as pessoas tivessem acesso à informação, né? O livre acesso à Bíblia e o fim do celibato clerical. O que é o fim do celibato? Que pudesse casar. E a igreja não permitia que eles casassem, por quê? Por uma questão de bem da igreja. Casou o cara com a moça, o padre, teve um filho. O filho é herdeiro de quem? Cadê os bens? Igreja. A igreja teria que dividir os seus bens com os herdeiros. Deste movimento protestante reformista aqui, que é a igreja protestante por conta disso, né? Por conta das perseguições, dos momentos em as pessoas saíam a protestar, então ficou essa igreja protestante, a reforma dos protestantes, né? Disso aqui veio outro, João Calvino, depois mais adiante, né? E eles instituíram aqui no final 5, que eles chamam de 5 solas, né? Sola fide, sola escritura, solum Christus, sola gratia, sole Dio. Que quer dizer o quê? Só a fé, só a escritura, só Cristo, só a graça, só Deus. Esse acabou sendo o lema do movimento reformado protestante, tá? E junto com esse movimento vem João Calvino. Aqui, João Calvino está muito ligado à obra clássica do Max Weber. Ele vai tratar muito dessa liberdade dentro da noção de predestinação, que é assim, deixa eu explicar para vocês, de forma bem grotesca que eu estou falando, tá bom? De bem assim rasa, estou explicando para vocês, é assim, é como se Deus olhasse para alguém e falava assim, vou exercer minha misericórdia nele e ele vai despertar que é um pecador e vai vir para mim. Então, Deus é que escolhe. Então, essa é uma predestinação. Deus age na vida da pessoa e a pessoa se arrepende. Mas isso aqui era o que Calvino, o que o movimento e o pensamento de Calvino acabou favorecendo, é que existia uma liberdade do protestante para o enriquecimento. Né? A Igreja Católica falava que você ter muito dinheiro, prestar dinheiro, já guardar muito dinheiro, você era sovina, você era um murrinha, isso era muito feio, Deus não gostava de você por causa disso. O protestante não. O protestante falava assim, se eu estou prosperando, é porque Deus tem abençoado o meu trabalho. Tanto que tem uma frase de Martim Lutero que fala assim, que um sapateiro chegou para ele e falou, Martim Lutero, como eu posso adorar a Deus? Eu sou só um sapateiro. Martim Lutero diz para ele assim, faça o melhor sapato e venda a um preço justo. Por quê? Porque aqui ele estava adorando, honrando o Deus dele, né? Como bom protestante que é. Então, para o protestante não tinha essa. E isso aqui favoreceu muito a noção que hoje vai chegar de capitalismo, mas muito distorcido. A relação do ser humano com o comércio e a prosperidade, ela começa de forma diferente aqui, porque a igreja não está mais no centro, né? Agora é o pensamento humano. E aqui na Inglaterra, para a gente fechar com chave de ouro, nós temos o nosso querido Henrique VIII, tá bom? Henrique VIII casou com Aragão, né? E ele não estava conseguindo ter um filho homem, né? E ele não conseguia ter um filho com homem, não tinha conseguido ter um filho homem, não conseguia de jeito nenhum ter um filho homem. E a Catarina de Aragão de jeito nenhum também não dava um filho homem para ele. Ele começou a ficar muito preocupado com o trono, tá preocupado com o trono. E ele resolveu fazer o quê? Ora, vou precisar separar e casar com outra. E foi o que ele fez. Ele separou-se de Catarina de Aragão e casou-se com Ana Bolena. Tá? A igreja permitia? Não. E o que foi que então que Henrique VIII fez? Separou da igreja. Falou, não pode? Eu vou fazer uma igreja só para mim. E ele fundou então a igreja anglicana na Inglaterra. Percebam que os movimentos vão se afastando do centro antigo da Idade Média, que era a religião. Tá? Então aqui o homem passa a ser o detentor, o centro das informações, o ser mais importante, né, para tudo. A igreja perde esse centro aqui, a igreja católica perde esse centro. As coisas precisam ser explicadas de modo racional. Tá? Existe agora uma pluralidade, um ensino universalizado, tá?
que chega a nós até hoje, tá bom? Isso influencia movimentos religiosos também, né? Aqui a base, cultura greco-romana, dos gregos e dos romanos, que ficaram lá atrás, ó, cultura greco-romana, aqui no meio, ó, Idade Média, que eles, os renascentistas, não tinha nada. Agora chega aqui os renascentistas, nós somos demais, nós vamos recuperar tudo. E eles são o que? Anões no ombro gigante. Greco-romano está levando nós, mas nós estamos olhando mais adiante. Certo? Então, fiquem com Deus, parabéns. Se inscreve aí, curte, aquele abraço.